Mas é tudo de uma vez. Não, ficou muito legal. Oi gente, sou Paula Martins, tenho falado aqui no canal sobre vários assuntos que fazem parte da minha vida. A gente tem dito aqui e a experiência é o que faz a diferença hoje, né? A gente saiu um pouco da história só do virtual, que é o que a gente tá aqui, para uma coisa mais física, mais palpável. Eu já falei de vários assuntos aqui, desde bolsas até viagens, e hoje eu vou falar sobre uma paixão minha, é o vintage. Esse aqui é um medalhão, que é maravilhoso. E esse aqui é bem anos 80, aquela gargantilha bem grudada, tá vendo assim? Entendeu? Vou tentar trocar com vocês aqui a minha experiência de uma vida inteira tentando garimpar os melhores vintage e fazer com que vocês também possam entender o que é esse mercado, como que isso tudo aconteceu. Pra gente começar a falar de vintage, a gente tem que começar a falar da Paula adolescente, porque esse é um caminho que tem que ter começo, meio e fim. Ninguém de uma hora para outra garimpa vintage e fica expert no assunto sem ter uma finalidade, um propósito, tá? Então eu vou contar um pouquinho da Paula. A Paula era uma menina com 15, 16 anos que adorava se vestir de um jeito muito diferente. Eu não tinha muito essa noção ainda de estilo pessoal, de imagem. Quer dizer, quando a gente é adolescente, isso não faz parte do nosso dia a dia. A gente é o que a gente é. A gente é uma tentativa de ser alguma coisa. E eu adorava moda, estilo, enfim. E a única coisa que eu tinha na cabeça era que eu olhava para uma amiga minha, olhava para alguém que estava do meu lado e eu não queria estar igual àquela pessoa. Eu não queria estar vestida daquele jeito que aquela pessoa estava vestida. Eu não conseguia achar que eu pudesse ter algum valor estético, né? Hoje em dia eu falo bonito assim, mas eu não tinha esse repertório todo, em estar parecida com alguém ou em estar igual a alguém. Então, eu tinha muita dificuldade de comprar roupa, organizar o meu look de uma maneira que eu aparecesse e que não fosse igual a todas as outras pessoas que estavam lá usando aquela calça da moda, ou aquele blazer da moda, ou aquele cabelo que estava todo mundo usando. E eu perdi um pouco essa identidade. E aí eu comecei a me interessar por coisas e por lojas que não vendiam as roupas que todas as lojas vendiam. Naquela época a gente não tinha internet, você não tinha como pesquisar isso. Era uma coisa meio de ir, né? Você tinha que ir lá e tá no lugar, experienciar o lugar. Não dava pra você ver virtualmente as peças. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter no meu guarda-roupa peças que todo mundo tinha, que eram referências importantes. Nos anos 80, a calça clochard, que é aquela calça que você amarra, aquela calça que parece um saco de batata, que era uma característica muito forte dos anos 80. Eu tinha essa calça que todo mundo tinha, mas eu não combinava essa calça como todo mundo combinava. Eu queria combinar de um jeito diferente. E para eu combinar de um jeito diferente, eu tinha que achar esses produtos em outros lugares. A questão é a seguinte: como que você, há 30 anos atrás, vai procurar um lugar que venda roupas que não sejam as roupas que estão no shopping? Aí você começa a perguntar, você começa a falar com a sua mãe, aí você começa a falar com a sua amiga, aí você começa a falar com a sua avó. Aí existe uma coisa que é assim: então vamos fazer a sua roupa. Você pensa numa roupa e a gente costura a sua roupa. E eu achava aquilo um processo difícil, porque eu falava assim, até eu conseguir comprar o tecido, até eu conseguir produzir essa peça, eu já não vou mais estar querendo usar essa peça. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir no guarda-roupa de outras pessoas, de outras amigas. Eu comecei a visitar, gente, por incrível que pareça, eu comecei a visitar guarda-roupas alheios. Entender o que eu podia olhar daquilo e de repente ser uma coisa diferente. Ou que a mãe tinha trazido de uma viagem, ou que a avó tinha dado. E eu comecei a negociar com essas amigas. Elas achavam maravilhoso, porque eu tava dando alguma coisa em troca de alguma coisa que era velha. Que loucura esse conceito! E foi uma coisa que eu fui trazendo pro meu guarda-roupa. Aquela coisa do estilo mais criativo foi ficando muito forte no meu visual. Então eu andava, é difícil, eu não tenho nem foto disso agora, mas eu andava, por exemplo, de terno masculino. Eu pegava um blazer, pegava uma calça mais larga e eu queria estar com aquilo de uma maneira diferente. Eu andava de chuteira. Então eu fazia essas misturas mais criativas e me traziam um bem-estar enorme, uma estranheza terrível, né? Porque eu era aquela menina estranha mesmo. Mas foi aí que eu fui começando a criar o conceito do garimpo, se autoavaliar como estilo. E esse estilo criativo, que é essa mistura de coisas inteligentes, a moda
como algo a mais do que só a imagem. Precisa existir um conteúdo no visual. Esse aqui é um que eu amo. Ele é do final dos anos 60, também não é de nenhuma marca especial, mas ele tem um trabalho manual, gente, que é assim, desculpa, você não vê ninguém fazendo isso hoje. Você tem milhões de marcas que estão bordando o mundo, mas não estão bordando com tanta delicadeza como essa peça aqui. E ela tem uma vertente mais feminina, né, dos franzidos, que é uma coisa que eu gosto. Eu sempre misturo com alguma coisa bem masculina do meu guarda-roupa e que eu acho que fica, assim, super interessante. Todos os lugares que eu ia para comprar roupas usadas eram os brechós. O brechó é o lugar que você vai e que você compra uma roupa que é usada, que tá em boas condições, e você vai lá e você garimpa essas roupas. E pegava uma camiseta ali de homem, pegava um acessório diferente. Aí a pergunta era, mas você vai usar essa roupa velha? Você vai usar essa roupa... Você já começa a desenvolver coisas interessantes. Primeiro, para você garimpar num brechó, a roupa precisa estar em boa situação de uso, tá? Então não pode estar rasgada, não pode estar ruída, não pode estar descosturada. Outra coisa, você encontrar roupas que é muito difícil, que fiquem bem em você, que você experimente a roupa e ela vista, porque as modelagens são muito diferentes das que você usa hoje. Quando você vai num lugar que tem roupas mais antigas. As pessoas não experimentavam roupa em brechó. Eu lembro que eu chegava em brechó e falava assim, mas não tem um lugar para eu experimentar? E as pessoas falavam assim, não, tem um banheirinho ali, vai lá e experimenta. Então assim, não existia esse conceito de você usar uma roupa que não fosse uma roupa daquele momento e que caísse bem pra você. E eu já tinha essa percepção. Então, por exemplo, eu comecei a comprar roupas muito baratas e transformar. Então, se a saia ou se o vestido não funcionasse, eu tinha lá uma costureirinha da minha mãe que fazia os ajustes, ela fazia uma pence, cortava uma manga, ela aumentava um forro. Então, eu também fui trabalhando nessa ideia. Então, essa Paula, até os 20 e poucos anos, até os 23, 24 anos, que depois teve uma formação, que depois fez 2 faculdades, que depois estava no mercado de trabalho, ela garimpava em brechós. Que fique claro que brechós são espaços onde as roupas são como se fossem recicladas, tá? Elas são revendidas. Não é que eu, viajando aí, né, já tinha ido para brechós fora, em Nova York, em Londres, já tinha tido essa oportunidade, sempre garimpando do mesmo jeito, ficando expert, né, nessa história toda. Volume que eu tenho que procurar, a peça que tá me faltando, gente, tudo isso com muita referência, muito olhar e a experiência de estar lá, tá? De você ir lá e pegar a roupa na mão. Você ir lá e sentir a roupa tem uma energia, a roupa é uma coisa que vem com essa energia. Então isso era algo muito importante pra mim. Eu já tinha 30 anos, eu tava em Londres fazendo uma viagem de trabalho e uma pessoa que tava comigo falou assim pra mim, Paula, você quer visitar uma boutique vintage? E eu falei assim, um brechó? Ela falou, não, eu não vou te levar num brechó, eu vou te levar numa boutique vintage. Aí eu falei, caramba, né? Eu já não tô entendendo nada. De repente, ela me levou numa boutique vintage, que nem existe mais em Londres hoje. E eu entendi o que era uma boutique vintage, qual a diferença da boutique vintage para um brechó e qual o valor da peça de uma boutique vintage. Por que quando você vai garimpar um vintage é muito mais caro do que você garimpar alguma peça num brechó? Então eu comecei a entender, eu entrei de novo nesse mundo, que era um mundo que eu achava que eu tava arrasando, né, que eu sabia absolutamente tudo, e fui fazer essa visita, me interessei, né? E eu cheguei lá, comecei a conversar com a dona, que era uma boutique vintage pequenininha, ela começou a me contar qual era o propósito da boutique dela. Então, pra vocês terem uma ideia, essa era uma boutique que vendia peças datadas dos anos 20, 30 e 40 só. Quer dizer, se você quisesse alguma peça dos anos 50, 60, 70 e assim por diante, você não ia encontrar. Então, eu já comecei a entender que existia um nicho do vintage. Então, você vai numa boutique vintage que ela tem no acervo dela determinada década, ela tem no acervo dela não só peças de estilistas ou de marcas famosíssimas, como a gente conhece, Chanel, Saint Laurent,
Pucci, Gucci, enfim, tudo isso, mas ela tem peças de estilistas que não chegaram a ficar populares, mas que foram importantes para aquela década. Então você começa a ver o valor do vintage como se fosse a peça uma obra de arte, né? Porque é uma peça que foi produzida naquela década por alguém que tinha aquela profissão naquele momento, que estava entendendo tudo o que estava acontecendo ao redor dela, porque a roupa nada mais é do que o resultado disso. Tinham peças lá que eram um retrato desse momento e que eram extremamente interessantes. E esse aqui, ele é um Missoni, tá? Ele tem aquele trabalho da Missoni mesmo, que esse trabalho é um tricô, né? Eles têm todo esse maquinário que é forte da marca. É um de 1980, esse vestido aqui. Nessa época, nessa década, a Missoni não fazia nada que tivesse decote. Eles tinham uma coisa mais fechada. E quando esse surgiu, e quando eu vi que esse tinha um pouco de decote, foi alguma coisa que eu me interessei super por ele. Eu amo as cores, porque Missoni é assim, né? Você tem que gostar das cores, da mistura das cores, que é o grande lance da marca. E eu comecei a entender, comecei a querer entender mais, comecei a garimpar mais e fui descobrindo preciosidades incríveis, né? Descobrindo peças que eu acabei adquirindo até não para usar, mas para poder ter como um valor de obra mesmo, né? Eu preciso ter essa peça. Faz parte do meu acervo, né? Da minha maneira de coordenar tudo isso. Esse Lanvin é um Lanvin da década de 70. Você vê que essa estamparia é uma estamparia bem festiva. Foi uma coisa que eu entrei nessa boutique, eu nem tinha uma referência muito, eu sabia que eles tinham Lanvin e eu queria muito um Lanvin vintage, porque eu adoro a marca e eu simplesmente me apaixonei por esse vestido aqui. O que ele é legal nele? Porque ele é reto, tá? Mas aí ele tem essa faixa aqui e é uma faixa que você dá uma cinturada se você quiser. Então às vezes eu uso ele retão, tipo com blazer masculino por cima, uma coisa bem despojadona, e às vezes eu uso menininha, ele com amarração, que marca a silhueta, cintura, que eu também gosto pra caramba. E aí comecei a fazer entrevistas com vários donos de boutique vintage, fui em feiras vintage. Hoje em dia a gente tem um mercado de feiras enormes que você vai para poder comprar essas preciosidades, peças para vender que você imaginou que nunca fossem ser vendidas. E você fica, não, mas eu quero, mas eu não quero, mas isso é legal, isso não é. Esse aqui eu comprei numa feira vintage. É um trabalho também do final dos anos 90, tá? E que não tem marca, eu não sei exatamente de quem que é, mas que eu olhei e falei, poxa vida, você vê que é tudo mais reto, né? E eu uso com cinto, uso com sobreposição, então é uma renda diferente, porque ela tem uma mistura de uma renda de algodão, aqui, que você tá vendo, e ela tem uma telinha, sabe aquele ponto cruz que as nossas vós faziam e que elas faziam em cima do ponto cruz? Então, é justamente essa referência que eu acho super legal dele. Então, assim, o que é muito importante? Muito importante é saber que o brechó é diferente da boutique vintage, são propostas diferentes. A gente está vivendo agora uma ressignificação da roupa, quer dizer, você poder reciclar a sua roupa sem fazer que seja custoso para esse meio ambiente, porque a indústria de confecção é uma das que mais polui hoje. Então, cada vez mais a gente está vendo sites reciclando roupa, você poder levar roupas suas, adquirir roupas de outras pessoas, que também tem um valor incrível. E paralelo a isso, a gente tem as boutiques vintage mesmo, que vendem peças datadas, de determinada época, com determinado valor. Então, para você poder comprar, você precisa se informar. Não dá para ir ou para chegar numa boutique vintage e falar, ai, gostei desse casaquinho da Chanel, vou comprar ele. Não é isso, gente, a proposta não é essa. No brechó é garimpar coisas bacanas, que geralmente estão num preço mais legal, que de repente você encontra uma marca incrível, você teve uma sorte tremenda e você encontra, mas são ideias diferentes. Hoje eu, Paula Martins, eu garimpo em brechós, com certeza, porque eu adoro, da feirinha da Benedito Calixto até um brechó um pouco mais sofisticado no Brooklyn, que seja em Nova York, mas também eu tenho muito interesse por peças datadas que falam sobre uma década, que tem um valor como obra, como peça. Então isso são duas coisas interessantes que eu acho que vale para vocês ficarem sabendo aí.
Bom, gente, isso aqui é um lugar de bate-papo, é um lugar de troca de experiência minha com vocês. Eu queria que vocês não esquecessem de se inscrever no canal, colocar lá as notificações para quando algum vídeo novo entrar no ar, vocês saberem que tem um vídeo novo no ar. Comentem aqui e falem do que vocês querem saber. Mas assim, eu vou falar pra vocês de experiências pessoais, de coisas que eu vivi, mas eu acho muito legal vocês fazerem essa troca comigo, porque daí eu posso trazer coisas que eu nem imagino que talvez interessem pra vocês e que talvez eu tenha vivido. Lembrando também, gente, que esse é meu canal, AMPM, AMPM, que é essa Paula 360, essa Paula 7 dias por semana, 24 horas por dia, quer dizer, de todos os ângulos, de todas as maneiras. Então qualquer interesse de vocês em conteúdo que tenham a ver com o meu lifestyle, vocês podem mandar, que eu vou conversar com vocês.